Bom, vamos fazer um review aqui do Fiesta Rocan. Estou dirigindo um Fiesta Rocan, modelo 2014, ano 2014, ou seja, a última série que saiu dele, né, antes dele sair de linha, para dar lugar ao K, em Camaçari, na Bahia. Bom, esse carro, como eu já disse, é um 1414, trata-se de um 1.0 Zetec Rocan, 71 cavalos no etanol, 69 na gasolina. O torque, se não me engano, é 9,3 no álcool, 8,9 na gasolina. Mas isso não vem ao caso, porque o Fiesta 1.0, vamos falar primeiro do Fiesta, depois a gente fala do Fiesta 1.0. O Fiesta mesmo, esse aqui, não o New Fiesta, o Fiesta Rocan. Para você que está procurando um carro usado aí, um seminovo, veja bem quais são as suas necessidades. Bom, primeiro, a diferença de preço entre 1.0 e 1.6, se quando ele era um 0 km já não era muito grande, eu imagino que hoje também não seja. Na época de 0 km, a diferença do 1.0 para 1.6 era de R$4.000, no máximo R$4.000. Tinha concessionárias aí que o preço variava 3.000, só 3.000. Então, avalie se é o caso. Por que eu digo isso? Se você usa o carro... Opa, caiu aqui meu aparato de filmagem. Se você usa o carro muito em rodovia, prefira o 1.6. Vá de 1.6 sem dó. Por quê? O 1.0 ele anda relativamente bem se você primeiro aceitar que está dirigindo um 1.0 e segundo, não tiver preguiça de ficar desligando o ar-condicionado. O ar-condicionado rouba muita potência desse carro, mas muita mesmo, e o que prejudica ele é a quinta marcha, que é muito longa. A quinta marcha do Fiesta é muito longa. Eu imagino que a caixa seja a mesma do 1.6 e do 1.0. Em quinta, a 100 por hora, o motor roda manso para 1.0, roda a menos de 3.500 giros. Então pensa, é um giro baixo, não é um giro alto, né? Eu me lembro que eu dirigi um Classic 1.0, dirigia, e em quinta marcha, a 100 por hora, ele rodava fácil a quase 4.000 rotações por minuto. Eu tinha um Prisma 1.4 também, o Celta Sedan, não esse novo do Onix, também a 100 por hora, mas que caralho, hein? A 100 por hora, ele rodava quase com a mesma rotação desse Fiesta aqui. Então, pode ser uma característica do Rocan? Pode ser, mas eu imagino que seja a o câmbio mesmo, a caixa de marchas que seja a mesma, tanto do 1.0 quanto do 1.6. Mas, se isso é um defeito, ele tem outras qualidades, por que não? Em termos de carro seminovo, você vai, pelo menos na linha 2014, encontrar um carro muito completo, mas muito completo mesmo, em relação a Corsa, Gol, Palio. O que ele tem? Na linha 2014, que foi o último modelo, mais fácil falar o que ele não tem. O que ele não tem é vidro elétrico traseiro, retrovisores com ajuste elétrico e som de fábrica. Porque alto-falante é de fábrica. Então, se você comprar um Fiesta 2014, modelo 2014, e o vendedor falar que ele não tem alto-falante, é porque tiraram os originais, porque o original tem alto-falante. Ele tem tudo: ar-condicionado, direção hidráulica, computador de bordo com várias funções, alarme de velocidade. O acabamento dele, de uma maneira geral, agrada. Aqui a porta tem uma área em tecido bastante interessante. Os plásticos, de maneira geral, são pobres, mas são relativamente bem encaixados. Quer dizer, eu imagino que ele esteja na média de segmento. Nem se destaca,
nem deixa a desejar. Imagino que certamente o acabamento dele é melhor que o do Celta, por exemplo, mas pior, tá vendo? Difícil achar um que seja pior assim, porque ele tá bem na média. Aliás, um melhor, né? Um melhor que ele é difícil porque ele tá bem na média. Ele tem farol de neblina, ele tem a palheta do limpador de para-brisa Flat Blade, né? Eu andei vendo aí que tem uns carros novos, 0 km, que não vem com esse tipo de palheta, né? Então, agora com relação, por exemplo, ao câmbio que eu tinha falado, né, que ele é longo, embora ele seja longo na quinta, mas ele tem um funcionamento muito suave. Eu penso assim, deixa eu pegar esse celular na mão. Eu penso assim, o câmbio, você tem uma referência no segmento de populares, que na minha opinião é o Gol, em termos de câmbio. Seja o Gol. Funcionamento muito suave do Gol, muito justo, é o melhor câmbio em termos de populares. Não sei se você concorda comigo, mas na minha opinião é o Gol. Então logo o Fox, o Voyage, Saveiro, etc. O do Fiesta, ele é justinho também, os engates são curtos. Se você pega um câmbio, por exemplo, o pior da categoria, na minha opinião, é o câmbio da Fiat, que é um câmbio borrachudo, ruim e de engates imprecisos, né? Então, se você pega, por exemplo, como parâmetro um câmbio da Fiat, você vai adorar esse câmbio aqui do Fiesta, né? Por quê? Porque ele tem um engate justinho, ele é macio, ele tá vendo, ó? Ele não chega a ser o primor de maciez do Volkswagen, mas ele cumpre bem seu papel aí de tornar a direção um pouco mais prazerosa. Ponto positivo para o câmbio. O que eu acho um pouco negativo do Fiesta é a direção hidráulica. Ela é muito pesada, mas muito pesada mesmo. Então, se você aí optar, né, se você já tiver um carro, de repente se você tem um carro com direção elétrica ou um carro com direção hidráulica que é leve, você vai notar a diferença para o Fiesta. É bem durinho. Na rodovia isso é bom, na cidade nem tanto, né? Ainda mais se você for ficar manobrando e tudo mais. Mas, para finalizar, o que eu imagino sobre o Fiesta? Se você está procurando um carro seminovo aí para você usar no seu dia a dia e tal, alguns fatores influenciam entre a escolha do 1.0 e do 1.6. Se você mora numa cidade plana e você gosta de carro 1.0, você não liga muito para esse tipo de coisa, e você mora numa cidade plana, isso é importante, vai de Fiesta 1.0, tenho certeza que ele vai te atender. O carro não é um primor de consumo, é bom que se diga isso, ele não é um primor de consumo. Mas se você usar ele dentro da normalidade, né, não abusar muito, não pedir para ele uma coisa que ele não dá conta de fazer, ele tem um consumo até aceitável. Eu já consegui fazer 10 km com litro com esse carro na rodovia, andando inclusive com o ar-condicionado ligado, né? Geralmente se você anda... eu quero andar no limite da pista, seja 120 e tudo mais, ele cai para uns 8 aí facilmente. Agora, se você realmente quer um Fiesta, ele é um carro que tem lá suas qualidades. Ele é muito estável, ele tem o subchassi, né, coisa que falta, por exemplo, num Celta, num Classic, num Uno e tudo mais, num Uno Mille, né? Claro que são carros de categoria inferior, mas se você tem esse carro e está querendo pular para um melhor, se você pular para um Fiesta desse aqui, você vai notar a diferença. O carro é realmente muito estável. Eu acho ele muito prazeroso de dirigir, embora seja 1.0. Realmente, se ele fosse 1.6, nossa, eu tenho certeza que seria um carro bastante prazeroso de dirigir. E em termos de consumo, eu imagino que o 1.6 em relação ao 1.0 não mude muito, porque o 1.0 tem que fazer muita força para puxar esse carro. Esse carro passa facilmente dos 1000 kg. Então, se de repente você já tem 1.0, e no caso ele é um Celta, ele é um Classic, ele é um Gol, geração 4, né? Que esse carro fica abaixo de 1 tonelada, quando você pular, prefira o Fiesta 1.6, se você pular para o Fiesta 1.0, você vai estar saindo de um carro com desempenho razoavelmente bom, que é o seu carro atual com menos de 1 tonelada, para um carro que o desempenho dele é um pouco mais sofrível. Então, se eu fosse comprar hoje um Fiesta novamente, certamente eu pularia para um 1.6. De novo, não que o 1.0 seja de todo ruim, mas é que o 1.6 é mais carro, né? Ele está apto a enfrentar qualquer situação. Então, se você usa o carro sozinho, em cidade plana, não liga muito do carro ser um pouco mais lerdo, 1.0
dá conta do recado. Você economiza ali uns 2, 3 mil reais na compra. É o que dá para você fazer, de repente, uma documentação, ou um eventual reparo que você tenha que fazer. Esse carro costuma dar muito problema em válvula termostática, né, que começa a vazar na carcaça. É bom estar atento, inclusive, a isso. Se você for comprar um Fiesta, esteja atento a vazamentos no sistema de arrefecimento. Agora, se você optar por 1.6, sem dúvida é um carro que vai te atender muito bem na rodovia, em cidade, ar ligado, carro cheio ou não. Já dirigi um Fiesta 1.6, inclusive, a diferença é notável, você não tenha dúvida. E só dar uma passada aqui rápida no interior antes de encerrar o vídeo, ó, como eu estava falando, ele tem aqui uma parte em tecido, ó, da porta. Convenhamos, não é um tecido tão macio, mas melhor do que se fosse plástico. Aqui é um plástico duro, ó. Essa última série dele vem com as firulas no acabamento, ó. Aqui as argolas são prata, o console central é prata. Então, por exemplo, como eu tinha falado, os alto-falantes são 4 alto-falantes, 2 aqui, né? 2 na dianteira e 2 lá atrás. São de fábrica. Se você encontrar um Fiesta 2014, o modelo 2014 sem, é porque o antigo dono tirou. Aqui, ó, tá vendo? É prata, não é? Deixa eu só ligar a chave aqui para mostrar o computador de bordo para vocês. Então, desse lado aqui você tem o odômetro parcial e total e o relógio. E aqui o computador de bordo, ó, ele tem consumo instantâneo, consumo médio, autonomia do tanque, velocidade média, o alerta de velocidade. Isso é importante, ainda mais você que está dirigindo em cidade com muito radar. É legal ter um equipamento desse aí, muitos carros atuais não tem. Temperatura externa e aí volta para o instantâneo. Então, tá vendo? Ele está fazendo 8,2. Ele já andou 66 km, dos quais a maioria em estrada. É uma média ruim? É atualmente porque o preço tanto do etanol quanto da gasolina está caro, mas antigamente, né, não era tão ruim. Tá vendo? Então, se você pegar 1.6, eu tenho certeza que ele vai até ser mais econômico na estrada. Na cidade eu imagino que os dois devam fazer a mesma média. Mas na estrada, eu tenho certeza que o 1.6 vai ser mais econômico. Você consegue rodar com ele a uma velocidade mais constante, sem precisar ficar reduzindo toda hora de marcha, sem ficar esticando muito o motor. Então, se você vai usar o carro para rodar na estrada, prefira 1.6. Vá de 1.6. Que mais? Aqui, ó, ele tem o desembaçador de vidro traseiro, isso é comum, né? Farol de neblina, como eu tinha dito, e abertura elétrica do porta-malas, né? O ar-condicionado aqui embaixo, os botões são até bem fixos, ó, eles não apresentam jogo. Eu até gostei do acabamento desse carro, ó, ele tem tomada 12 volts, vários porta-objetos, aqui embaixo do freio de mão, 2 porta-copos aqui. Aqui eu não sei o que seria isso, um porta-batom, porta qualquer coisa, enfim. Ele tem uma bolsinha aqui, ó, na frente do banco, onde você pode guardar um documento, alguma coisa. Tem bolsa aqui atrás do banco, tanto do carona quanto aqui do motorista. O banco traseiro é bipartido, ó, tá vendo que ele tem esse vão aí? Ele é bipartido, rebatível e bipartido. Então, realmente o Fiesta é um carro bastante versátil. Se você tem um carro popular do tipo Celta, Uno Mille, Gol geração 4, está procurando um usadinho para dar um upgrade, cara, esse carro aqui vai te satisfazer. Ele tem pontos negativos? Ele tem pontos negativos. Quais são, na minha opinião? O banco aqui, tá vendo? Ele é muito plano, ele não te apoia em curva, ainda mais que ele é gostoso de dirigir, de fazer curva, né? Aqui o banco dele é um tanto quanto muito achatado. O tecido também eu acho meio áspero. Bom, eu acho, né? Não sei, eu tenho esse problema. Camiseta eu acho áspero, acho que isso é um problema mais meu, mas o tecido dele eu acho um pouquinho áspero, sim. Outro ponto negativo que a gente pode citar do Fiesta, com relação ao consumo, né, ele não é nenhuma vanguarda em termos de consumo, isso você pode ficar tranquilo. Mas ele tem sim boas qualidades também, ó. Esse carpete aqui, ó, esse tapete de carpete também é da última série. Eu não sei se é da última série, se é exclusivo da última série, mas eu sei que a última série tem. E ele tem cuidados interessantes no acabamento também. Aqui no porta-luva, além de grande, ele tem, ó, tapete em borracha para não fazer barulho. Aqui também, ó, nesse porta-copos, nesse porta-objeto ele tem um tapetinho em borracha. Então, ele é um carro assim bem esmeradinho, sabe? O Fiesta ele ganhou fama de mal acabado, ruim nas primeiras gerações. Realmente as primeiras gerações aí são meio
trash, convenhamos, em termos de acabamento, tudo mais. Mas essa última geração a Ford foi aprendendo e foi dando uma melhorada. Ele tem falhas ainda? Ele tem, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas aqui, ó, tem um vão, uma parte que se encaixa meio ruim aqui, ó. Tem um vão desinteressante aqui. Ó o vão do porta-luvas também. Aqui, ó, ele tem uma rebarba, mas assim, não vejo grandes deméritos assim que outros modelos da categoria também não têm. Como eu disse, ele não é nenhuma referência, mas ele está na média. Tem espelho dos dois lados, tem luz de leitura. Então essa última série aqui do Fiesta, ela é bem completa, sabe? Airbag e ABS, obviamente, né? Afinal, trata-se de um carro de ano de fabricação 2014 já, né? Então é isso aí. Se você, ó, olha um cuidado com o acabamento interessante também, ó. Tá vendo o cinto aqui? Ele tem uma tira de carpete, ó, que é para ele, quando bater aqui, não fazer tanto barulho. Esse aqui não, esse aqui não tem, que é justamente se começar a fazer barulho para você afivelar o cinto, que aí ele vai ficar preso aqui, ele vai parar de fazer. Mas enfim, concluindo, se você quer dar um salto aí, sair de um carro popular, um Celta, um Classic de repente, inclusive tem um Fiesta Sedan também, né? Um Classic aí, um Gol 1.0 meio básico. Quiser pular para um seminovo, cara, o Fiesta é uma boa pedida, um bom carro. Agora, se você já tem, por exemplo, um Focus 1.6, um Corsa 1.4, talvez um Sandero 1.6, enfim, carros da mesma categoria, rivais diretos, aí o Fiesta ele pode ser melhor do que algum desses modelos em quesitos como prazer ao dirigir. Eu acho esse carro bastante prazer ao dirigir. Equipamentos, ele é bem completo. Então você vai estar trocando quase que 6 por meia dúzia. Vai depender aí de que carro você já tem e do que você está buscando, né, nessa troca de carro. Se for realmente só um carro mais novo e um pouco mais completo, excelente. Agora, se você quer dar um upgrade de categoria, quem já tem um Corsa 1.4, um Focus 1.6, ou mesmo um Palio 1.6, um novo Palio, tá? O Palio antigo não. É bem apertado e tudo mais. Ele é espaçoso internamente, inclusive. Então, é isso aí. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo. E dependendo da recepção, eu posso gravar mais vídeos como esse. Um grande abraço. E se for comprar um Fiesta, tome cuidado com o 1.0, hein? Veja bem que tipo de uso você vai fazer com o 1.0. Até mais.